Oi, como vão? Meu nome é José Eduardo. A voz está muito diferente, eu estou com faringite. Me desculpem, de vez em quando eu vou tossir. Bom, vamos analisar a experiência do batismo no Espírito Santo de William Howard Durham. O pentecostalismo tem dois pais. O pentecostalismo não wesleyano, que são William Howard Durham e Charles Fox Parham. Charles Fox Parham era também um pastor metodista, mas ele tinha um seminário. Ele seguia as doutrinas metodistas, o movimento Holiness, mas ele me parece estar mais ligado a John Wesley e não a novas doutrinas que surgiram no movimento Holiness. Por exemplo, a Old Theology de Philip Palmer. Ele não segue isso, nem mesmo o Keswick Movement. Ele se liga bem ao que John Wesley ensinava e também o que se acrescenta pelos dons espirituais. Durham, ele já tem uma origem batista, ele passa a frequentar uma igreja metodista, ser pastor nela, seguindo também as doutrinas metodistas, só que ele não está tão ligado ao metodismo. Ele tem raízes batistas. Bom, Durham fica sabendo do movimento de Azusa, que tem como pastor William Joseph Seymour. Durham é de Chicago, então ele vai para Los Angeles para ter a experiência do batismo no Espírito Santo. Lá chegando eles, vocês vão ver pelo vídeo, inclusive eu cito o período em que vocês devem assistir, se quiserem assistir direto à parte, entre 8 minutos e 43 segundos e 11 minutos e 27 segundos. São menos que 3 minutos. E eu transcrevi o texto para vocês para facilitar a análise. Então, Durham ele tem 3 visitações. A primeira de 2 horas, a segunda de 2 horas e a terceira de 3 horas. Na terceira visitação, ele recebe o dom de línguas. O que havia de muita diferença no batismo do Espírito Santo é o dom de línguas, porque o movimento pentecostal começa com John Wesley, com os moráveis, com John Wesley. Ainda não havia dom de línguas, mas o movimento era pentecostal, porque eles recebiam o batismo no Espírito Santo, embora sem os dons espirituais, eram cheios do Espírito e a vida deles se transformava. Eles tinham um poder do Espírito Santo para pregar o Evangelho, ocorrendo reavivamentos fantásticos, inacreditáveis, como o de John Wesley. Então, o movimento pentecostal, ele tem origem, digamos assim, metodista. Mas no começo ainda não tinha os dons espirituais, muito menos o falar em línguas. Com Charles Fox Parham, uma jovem, ela fala em línguas pela primeira vez. Ele também é pastor metodista. William Joseph Seymour também era metodista. Pensava na tendência de Charles Fox Parham, inclusive tendo participado do seminário de Parham, que era, se não me engano, Bethel College. Pois bem, na última experiência de Durham, ele fala em línguas. Por 3 horas ele fica na presença de Deus. Então ele fala em línguas. Daí ele entende. Vocês vão ver pela gravação. Está em português. Ele fala assim: agora sim eu tenho certeza que foi batizado no Espírito Santo e o diabo não vai conseguir tirar essa certeza de mim. Agora imagine, se você tivesse, eu vou falar primeiro com os tradicionais. Se você tradicional tivesse passado por 2 horas sentindo uma visitação sobrenatural do Espírito Santo, você teria dúvida de que já teria sido batizado no Espírito Santo? Comigo durou 20 minutos. Eu não tive a menor dúvida. Claro que Durham tinha sido batizado no Espírito Santo logo na primeira visitação. Na segunda foi uma outra visitação. Na terceira uma outra com dom espiritual, o dom de línguas.
Mas na primeira ele já tinha sido batizado no Espírito Santo. Então por que ele não percebe isso? Por causa da doutrina em que ele passou a crer, porque ele não cria assim antes. Ele tinha tendência metodista, ele era pastor metodista. Cria nos 3 trabalhos da graça, exatamente como Charles Fox Parham. Então ele cria assim: primeiro ocorre, deixa eu ver se eu me lembro, o novo nascimento, que é o primeiro trabalho da graça. Você passa a ter o Espírito Santo morando em você e você nasce de novo. Tendo alguma santificação nisso, aquela que permite a você desejar servir a Deus, mas nos seus membros existe outra lei que te impede de ser santo o suficiente, fazendo com que você não consiga ser puro sempre e até cair em pecados. Na segunda visitação, ocorreria, que é o batismo no Espírito Santo, que ocorreu com John Wesley. Vocês já viram um vídeo? Quando ele sorri, não tem, nem fala em línguas e nem tem muitas emoções. Você tem a santificação completa, que os metodistas chamam de inteira santificação. Você é cheio de um amor tão grande que leva você a não conseguir, não ser capaz de pecar contra Deus nem contra o seu próximo. Esse é o segundo trabalho da graça. O terceiro trabalho da graça seria receber os dons espirituais, que no caso de Charles Fox Parham, que ele entende realmente, o batismo do Espírito Santo tem que ser com dom de línguas. Então ele entende, está relacionado a receber o dom de línguas. Por isso que haveria 3 trabalhos da graça. Bom, depois de receber o batismo do Espírito Santo, William Howard Durham, ele volta para Los Angeles. E ele passa a acreditar que não são 3 os trabalhos da graça, mas só 2, e que não haveria a santificação completa. Inclusive, ele passa a defender outra doutrina da santificação, que é a obra consumada, o finished work, que na realidade nem foi assim, dá a impressão de não ter sido dele, porque Copley, ele já pensava dessa forma antes de Durham. Então ele pode ter aprendido algo, ou coincidentemente chegado às mesmas conclusões. Durham passou a acreditar, isso vem muito da tendência batista. Batista santifica pela fé. Não é por uma visitação, por uma experiência, como se chama crises. É por uma visita, é pela fé apenas. Então Durham, ele começa a estudar o livro de Romanos e entende que lá tem a santificação e que tinha sido comprada pelo sacrifício de Jesus. Está perfeito, não está errado. E ele acreditava assim, que aquilo já era nosso, de todo salvo. E nem